How! Hoje a gente vai falar então sobre o futuro, né? Como lidar melhor com o futuro, ao invés de ser levado pela preocupação, pelo medo do futuro, né? Pela resistência ao futuro, né? Como é que a gente pode usar essa ferramenta da nossa mente a nosso favor, da forma mais eficiente, né? Então a primeira questão é, o futuro é realidade, né? Ele é real ou ele é virtual? Tá? A gente tirando mais uma vez essa questão mais metafísica, né? Mais de coisas que a gente não experiencia diretamente, né? No nosso dia a dia. Então, a gente percebe que o futuro ele é virtual, né? Então, assim, a gente imagina um futuro baseado nas nossas experiências passadas, né? Como se fosse um filme passando, então a gente meio que tenta prever o próximo passo, né? O que é o futuro, o que vai acontecer dali em diante. Então essa é a nossa noção, e às vezes a gente fica preso na ilusão de que aquilo realmente é um futuro que vai se tornar presente, mas não, isso é só uma visualização, né? É só uma imaginação, uma ilusão, é uma ferramenta virtual, tá? Então assim, tem os seus usos práticos, como quando você usa uma ferramenta, né, de forma prática, mas se você não souber usar, pode o tiro sair pela culatra e você acabar não tendo o melhor proveito dela, tá? Então, assim, no senso comum, geralmente a gente é levado pela preocupação, né? Preocupação seria estar ocupado antes do momento, pré-ocupado, né? Ocupado antes da hora em que aquilo está ocorrendo. Normalmente isso é causado por medo, né? E alguma forma de resistência a um possível futuro que a gente esteja prevendo ali. Então, por que a gente tem esse tipo de pensamento mais voltado a criar coisas negativas no futuro, né, baseado em experiências do passado? Você tem um fundo evolutivo, um fundo de sobrevivência, né? O medo, o pensamento negativo de uma forma geral, ele, para a nossa sobrevivência, ele é mais urgente, é mais prioritário do que as coisas agradáveis, né? Ou as coisas mais neutras. Por quê? Imagina só, você está lá na savana e você tá com fome, né? Tem uma árvore cheia de frutas. E você quer uma fruta daquelas para matar a sua fome. Só que ali perto tem um leão zanzando, né? Então, o que você faz? Você não quer nem saber das frutas, você vai embora, né? Vai se esconder, vai para outro canto. Talvez em outro dia, quando não tiver leão, você volta lá para comer. Por quê? No caso das frutas, justamente, se tem um tempo ali que você pode aguardar, você pode dar um tempinho e depois tentar em outro lugar, tentar de novo saciar a sua fome, né? Que seria a coisa agradável. Agora, se o leão te ver e te comer, já era, acabou, game over, não vai ter mais chance de nada. Então, para a nossa sobrevivência, a prioridade é o negativo, é se defender, né, do negativo. Então, por isso que a nossa mente se prende tanto ao negativo. Por isso que ela se preocupa tanto com consequências desagradáveis, consequências negativas no futuro, né? Tenta meio que prever e se proteger contra aquilo. Tá? Isso tem o seu valor até certo ponto, até que você desenvolva cautela, né? Então, esse medo, esse receio, essa preocupação, ela é importante para que você tenha cautela e não faça besteira, saiba se proteger. O problema é quando ela te prende, né? Te impede de fazer coisas porque você acha que o que você fizer vai te trazer uma consequência negativa. Tá? Então, tem que ser usado aí essa questão em equilíbrio. O que acontece? Às vezes também a gente tende, baseado numa experiência passada, se condicionar a agir de certa forma no futuro, né? Por exemplo, alguém te magoou no passado de uma forma e a pessoa ela agiu de um certo jeito. Às vezes você já se programa, né? Não, eu tenho que reagir exatamente dessa forma quando alguém fizer isso, né? É como se tivesse bloqueado naquele momento do passado e projetasse isso tudo para o futuro, como se fosse acontecer de novo. Só que não vai acontecer de novo, não vai acontecer da mesma forma, né? Então, se você, lembrando daquele estudo que a gente fez
sobre o passado, né? Tem lá no episódio falando de como usar o passado de forma correta, né? De forma mais eficiente. Você pegar e gerar um conceito, né? De parar, observar a situação e observar quais são as características da situação para você aprender a se posicionar. E você pode adaptar isso para várias situações. Então é diferente, tá? Então um dos erros que acontece nessa questão do futuro é a gente meio que prever o que vai acontecer, tentar adivinhar e prever o que vai acontecer. O que fulano vai falar, como é que vai estar o tempo, como é que o que vai acontecer no trabalho, o que vai acontecer no relacionamento, etc. Né? Mas a forma mais fácil, na verdade mais eficiente de você usar o futuro é você primeiro entender que ele é virtual, então ele é como se fosse um mapa, tá? Só que o mapa não é o território. Quer dizer o quê? O mapa ele aponta que você deve ir andando aqui para frente, né? Tá escrito ali que o seu caminho é indo em frente porque tem uma estrada. E aí você tá lá andando na estrada e de repente tem um buraco. Mas, pô, não tem um buraco no mapa, mas tem um buraco aqui, né? Na realidade. Então você entender essa diferença. E aí quando você depara com a realidade, é você não ficar insistindo. Não, o mapa é que tá certo. Eu previ, me projetei, eu planejei que vai ser isso e tem que ser. Aí você vai e se joga no buraco, né? Depois vai ter que dar um jeito de escalar. Então é você ter essa capacidade de adaptação, de pegar os seus planejamentos, né? Que na verdade o futuro, a forma prática de usar o futuro é um planejamento, é um mapa. Você construir um mapa, um planejamento para o futuro. Mas reconhecer que ele é uma ferramenta virtual, ele é um mapa virtual e não a realidade. Então é importante você sempre estar em contato com a realidade e estar ajeitando, consertando esse mapa, né? Porque o mapa é importante porque ele te dá a direção, para onde você quer seguir, o que você vai fazer, né? Como é que você se organiza, como você organiza a sua vida e os porquês, né? Então isso define mais ou menos qual caminho você está seguindo. Só que é importante o tempo todo você estar corrigindo essa rota, redesenhando esse mapa, entendendo que ele é só uma ferramenta, que ele não é a realidade, tá? E o planejamento ele deve ser sobre o que você vai fazer, né? Eu planejo quais são as minhas atitudes. Eu planejo que eu vou me organizar porque eu vou fazer isso, isso e aquilo. Pode ser que não dê para fazer, tudo bem, você vai mudar, né? Mas é muito melhor você planejar as suas ações, as coisas que estão dentro do seu controle, né? Do que você tentar prever no futuro algo que está fora do seu controle, que é a reação das outras pessoas, né? Que é como é que o tempo vai estar, né? O que vai acontecer com o governo. Isso está um pouco fora do nosso controle, né? Dependendo da pessoa, mais ou menos. Então é você se concentrar naquilo que está dentro do que você pode manejar e aí se planejar nesse sentido, mas sempre atento para poder mudar, tá? Então é um autoplanejamento, né? Lembrar, é uma ferramenta que você usa para se planejar as suas ações e não planejar o futuro como vai acontecer, ok? Então a gente se vê na próxima. Valeu!